A descolonização da África. Que capítulo impressionante da nossa história moderna, hein? Foi um período que marcou uma virada de chave, o fim do domínio colonial europeu e o nascimento de dezenas de nações independentes. Foi algo que redesenhou para sempre a identidade e o futuro de um continente inteiro. E para a gente entender essa jornada, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá no começo de tudo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai sentir o peso do imperialismo. Depois, vamos ver a chama da resistência acendendo com tudo. Aí, a gente entra nos triunfos e, claro, nos desafios da independência. E para fechar com chave de ouro, a gente olha para o legado, para a cultura e para o futuro da África. Bora começar então? Para a gente entender a descolonização, a gente tem que primeiro entender o que ela veio para derrubar, né? E olha, era um sistema bem pesado, o imperialismo europeu. Então, o negócio ficou sério mesmo lá no século XIX com a tal da Partilha da África. Pensa só na cena. Na Conferência de Berlim, as potências europeias, sentadinhas numa mesa, literalmente fatiaram e redesenharam o mapa do continente. Criaram fronteiras que não faziam o menor sentido, sabe? Separaram povos que eram unidos, juntaram inimigos, ignoraram completamente as sociedades que já existiam ali. E as consequências dessas linhas traçadas no mapa, nossas, são sentidas até hoje. E por que eles fizeram isso? Bom, a lógica era bem simples e bem fria. Exploração econômica. O Reino Unido estava de olho no ouro, nos diamantes, a França queria marfim, produtos agrícolas. Já outras nações, tipo Portugal e Bélgica, focavam na borracha, nos minérios. Basicamente, toda a riqueza da África ia direto para a Europa. E o que ficava para trás? Um rastro de esgotamento e uma desigualdade gigantesca. E olha, a exploração não era só de recursos, não. Foi bem mais fundo. Foi uma tentativa brutal de apagar identidades, de impor cultura, religião, línguas europeias. A ideia era assimilar mesmo. Só que o tiro meio que saiu pela culatra. Foi justamente essa tentativa de apagar tudo que deu mais força, mais determinação para os povos africanos lutarem para preservar suas raízes. E claro, para lutar pela liberdade. E essa semente de resistência ela não demorou nada para brotar. Pelo continente inteiro, uma pequena chama de esperança começou a brilhar. E é agora que a gente vai conhecer os líderes e os movimentos que transformaram essa chaminha num verdadeiro incêndio de liberdade. Essa luta teve rostos, teve vozes, e que vozes! A gente está falando de gente como Kwame Nkrumah, em Gana, um visionário que sonhava com uma África unida, de Patrice Lumumba, lá no Congo, cuja coragem inspirou milhões, de Samora Machel, um estrategista incrível que liderou a libertação de Moçambique. E claro, não dá para não falar de Nelson Mandela, o grande ícone da resiliência que conseguiu derrotar o apartheid. Cada um deles foi uma peça-chave nessa história. Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento de independência ganhou uma força que ninguém mais conseguia parar. Foi tipo um efeito dominó, sabe? A primeira peça a cair foi Gana, em 1957. E que barulho que fez! Logo depois, veio a Argélia, em 62, depois de uma guerra terrível. Aí, em 75, foi a vez de Angola e Moçambique. Cada nação que se levantava empurrava a próxima para a luta. E essa frase do Nkrumah resume perfeitamente o espírito da época, o pan-africanismo. A ideia era super simples, mas muito poderosa. Olha, a minha liberdade não vale nada se o meu vizinho ainda estiver preso. Ninguém estaria livre de verdade enquanto um único país africano continuasse sob domínio colonial. Foi um chamado gigante para a união e para a solidariedade. Mas claro, a independência não foi o felizes para sempre. Foi só o começo de um novo capítulo. Um capítulo cheio de promessas, sim, mas também de muitos perigos. Agora a gente entra numa verdadeira montanha-russa, a era pós-colonial, com toda a sua euforia e esperança e os desafios que talvez ninguém esperasse. A euforia da liberdade foi imensa, mas a realidade bateu na porta rapidinho. E a grande pergunta que ficou no ar foi essa: será que a independência política era mesmo o fim da dominação? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complicada do que parece. A realidade pós-colonial era tipo uma moeda de duas caras. De um lado, a alegria de finalmente ser dono do próprio destino, de construir uma identidade nacional. Mas do outro lado estava a herança amarga do colonialismo. Aquelas fronteiras sem sentido gerando conflitos, economias super frágeis, uma estabilidade política que era uma sombra constante no futuro. Isso leva a gente para um conceito fundamental para entender esse período, o neocolonialismo. Pense assim, é como se o colonialismo antigo só tivesse trocado de roupa. Saiu a bota militar e entraram as correntes invisíveis da dívida, da dependência econômica. Ficou claro que a luta pela independência de verdade, essa estava só começando.
Mas é aqui que a história dá uma virada incrível. Das cinzas do colonialismo, a gente vai ver como a África encontrou na sua própria cultura uma força gigantesca para se reinventar e forjar o seu futuro. A resposta para tanta opressão foi simplesmente uma explosão de criatividade. A cultura virou a principal arma de reafirmação. A gente viu nascer o Afrobeat lá na Nigéria, um cinema africano super potente, uma literatura que ecoou pelo mundo. O continente não estava só se curando, estava gritando para o mundo: ei, a gente está aqui, essa é a nossa voz, essa é a nossa força. Mas é claro que a jornada não acabou. Os desafios que vieram do passado, tipo a dependência econômica, hoje se juntam a novas ameaças globais, né? A gente está falando de mudanças climáticas, terrorismo, corrupção. Tudo isso exige soluções novas e, principalmente, uma resiliência que parece não ter fim. E é por isso que a pergunta final é essa. Como essa resiliência incrível, essa força que libertou um continente inteiro, continua hoje a redefinir o futuro da África? A história da descolonização ensina muito sobre o passado, claro, mas, mais do que tudo, ela nos inspira. Ela mostra o poder da transformação. E se essa análise te fez pensar e te inspirou de alguma forma e quiser continuar descobrindo outras histórias de superação como esta, já sabe, né? Se inscreve aqui no nosso canal para não perder nada.